Olá, como é que vai? Tá tudo bem? Meu nome é Cherry Filho, eu sou psicanalista e vamos partir para a segunda aula. A primeira aula nós falamos sobre a estrutura da psique de uma forma redonda para que você não tenha muita informação e não se perca naquilo que você precisa entender e compreender para poder desenvolver um bom trabalho psicanalítico, se não na atuação psicanalítica, mas compreender e entender no seu trabalho alternativo, seja na sua empresa, como um funcionário, como um executivo, como um terapeuta, de várias formas. Então a psicanálise ela é muito importante na tua vida para você também compreender, entender e poder ajudar outras pessoas. Muito bem. Vamos falar hoje sobre o princípio do prazer, segundo Freud. E além do princípio de prazer, nós temos que entender que você mais ou menos compreendeu que a nossa estrutura começa lá na nossa infância, quando bebê. Então é de lá que nós vamos partir novamente, porque dali que se constrói todo o nosso sistema de estrutura psicológica, as sinapses. Então vamos compreender que esse princípio do prazer, que é iniciado na nossa infância quando bebê, ele tem uma tensão natural, que é aquilo que nós comentamos no vídeo passado a respeito da sobrevida. A criança tem fome, tem frio, tem sono, tudo isso leva a criança a uma tensão muito grande. E sem ela entender muito bem o que está acontecendo com ela. Mas o seu instinto é programado para isso. Instintivamente ela sabe que ela precisa desses fatores para sobreviver. E tudo isso há um prazer. E esse prazer está ligado no que ela observa e no que ela é observada. Sempre tem um aconchego, um abraço, sempre tem um carinho, sempre tem um olhar. E essa troca de olhares no momento de amamentar, no momento de fazer dormir, no momento do carinho. E tudo isso é construído em cima de um narcisismo primário. Porque a criança, ela tem ela por ela. Ela só pensa nas coisas dela, na vontade dela. E aí você vai entendendo porque existem muitos narcisistas pelo mundo. Dentro dos seus graus, todos nós somos narcisistas. Mas logo na infância, quando bebê, isso é destacado. E esse princípio do prazer e toda essa devoção a si próprio faz com que a criança queira tudo para ela. Então, quando isso está sendo estruturado, a mãe é o objeto, é que acolhe, é que dá o leite, é como ela atua ou deve atuar, e você está sempre nas premissas do entendimento e da sua necessidade. Então, isso vai colocando dentro de você o grito do desejo narcisista de sobrevida. A sobrevida é física e é emocional também. E você percebe que muitas vezes a criança sofre castigo, toma umas palmadas e tantos outros fundamentos para que ela seja educada. Ou numa forma de fica quieta, para. Ela sente essa opressão, mas por que ela continua chorando? Por que ela continua ainda trabalhando nessa mesma sistemática se ela vai receber uma dor, um castigo, um tapa, algo que vá mexer de alguma forma com ela? Isso faz parte do acolhimento. Apesar dela receber todos esses infortúnios, ela sabe que a atitude dela, a atuação dela, vai trazer esse objeto para próximo e vai satisfazê-la de alguma forma. Então, entre tapas e beijos, ela acaba se acostumando nessa estrutura e nessas sinapses. E isso vai ser construído ao longo da vida. Isso é muito importante. E aí você constrói esse princípio do prazer. O aconchego, o alimento, o amor, o castigo, a palmada, os chacoalhões, tudo isso vira uma bola constituída em que
na minha sobrevivência. Quando isso é estruturado em você, está dentro do seu inconsciente, e quando você cresce e é desenvolvida a tua estrutura de memória, o que acontece? Você constrói janelas psíquicas como respostas às atuações da vida. Exemplos simples e básicos para que você entenda por que você ou alguém que você conhece tem pavor, paura, pânico, dor, ela chora, ela permeia em torno dessas janelas que em algum momento lá atrás que foi construída, milhares, bilhões de janelas são construídas na nossa estrutura de memória e elas são os fatores de resposta aos acontecimentos na vida. Mas o que acontece? Muitas das vezes, você mantém em algum momento lá do teu passado infantil algum abuso, algum trauma um pouco mais desabitual, às vezes uma agressão que você cai, bate a cabeça, sangra e cria algum mal-estar profundo nas pessoas e você percebe isso e aquilo enfatiza na sua janela um abuso sexual, um abuso psicológico ou vários abusos, bullying. Essas janelas, muitas das vezes, elas ficam abertas para as respostas da vida. Ela não se fecha. Augusto Cury chama de janela ancorada, janela aberta em definitivo. Ela ancorou. Então todas as respostas às dificuldades que você encontra no seu dia a dia e na sua vida, você tem essa janela como resposta para que você tenha esse enfrentamento ou algum enfrentamento. Isso é muito ruim, por vários motivos e vários aspectos. Primeiro deles, você se infantiliza. Você encontra muitas pessoas, e talvez você esteja vivendo um momento infantilizado. Quando você se depara com uma discussão, com uma quebra de relacionamento, uma perda de emprego, talvez uma busca de um novo emprego, a tua infância vem nessas janelas ancoradas, ou em uma janela ancorada. E quando você vai ter que ter um processo de divórcio, ou de reconquista, ou de reajuste relacional, essa janela ou essas janelas infantis se abrem e a sua resposta é como se fosse a resposta daquela menina de 8 anos de idade. Aquela que sente vontade de entrar num quarto escuro, aquela que tem medo do enfrentamento, aquela que construiu nas suas janelas de memória, janelas killer, janelas da morte, janelas da dor, do medo, do pavor, do pânico. Então, muitas vezes a pessoa acorda e essa janela é disparada. E quando o gatilho, o que é o gatilho? Ele pode acontecer de forma literal, alguém vem discutir, brigar, gritar, te xingar, dispara um gatilho para aquela época e aquela janela vem e você se debruça na infantilidade e na dor, e na depressão, e no medo e no pânico. Outras vezes, ao acordar, algum sentimento é levado a você voltar em alguma dessas épocas e automaticamente esse gatilho disparou, você buscou na estrutura de memória aquela informação de dor, de abuso, de pânico, de desespero, uma perseguição, um assalto, um relacionamento quebrado, um divórcio, uma agressão do pai, não precisa ser com você, na mãe, ou vice-versa. Então são tantas informações que nossa estrutura acopla em recalque lá no nosso inconsciente, que eles se tornam o nosso problema atual, o problema presente. Algo relacionado ao longínquo passado está respondendo para você na atualidade. Então a psicanálise, ela trabalha com a livre palavra,
o livre acesso ao inconsciente. E como ele é acessado? Através do diálogo, através de você tirar as suas emoções. Muitas pessoas em sete de psicanálise, ou elas desistem, porque está chegando muito próximo àquilo que ela não quer mexer, ela prefere que fique guardado para sempre e tendo sim as suas consequências, ou ela tem que enfrentar, e quando ela resolve fazer essa limpeza, essa catarse, tirar esse câncer ou esses cânceres da sua vida, da sua memória, da sua estrutura, do seu inconsciente, vai doer, ela vai sentir, ela pode chorar no set, ela pode ir embora triste, abatida, deprimida, mas aquilo saiu, aquilo foi trabalhado, nós chamamos de ressignificação. Você começa a ressignificar momentos da sua vida que estava recalcado, te consumindo e te trazendo janelas de morte para a sua vida presente. Então isso é muito importante você compreender. O princípio do prazer, ele vai trazendo uma estrutura na nossa vida e ela vai se desenvolvendo em sinapses. Sinapses são as marcas deixadas do teu nascimento até os dias de hoje, em vários fatores que nós vamos falar ao longo do curso. Mas o que eu acho importante no momento e penso é para que você entenda do porquê você lidar ou encontra tantos sintomas em você ou em outras pessoas. E muitas vezes não sabe por onde começar. Então você já tem aí um princípio de entendimento de que janelas ali estão funcionando. Janelas estão sendo abertas. Não benquistas, mas como elas existem e precisam ser trabalhadas numa associação livre de fala, e não acontecendo, a pessoa resolve mantê-la recalcada, aí acontece um fator muito significativo. Você tem um desgaste energético muito grande. Como assim, Sherry? Eu sempre falo com os meus pacientes sobre você pegar uma boia infantil numa piscina e colocar para dentro da água aquela boia. E eu pergunto se você consegue colocar. As pessoas dizem sim, eu pego uma boia e enfio debaixo da água. Ótimo, você tem força para isso. O recalque é isso, você tem força para recalcar. Agora, por quanto tempo você vai conseguir segurar essa boia dentro de uma piscina? Ela vai consumir a sua energia. A boia pesa 300 gramas, de repente ela está pesando 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, e vai chegar um momento que você vai soltar. Automaticamente, nem por vontade própria. Assim são os nossos recalques. Vai chegar em algum momento da sua vida, às vezes passa a vida e o recalque está lá. Você tem dores, sofrimentos, lutas e normal. Mas muitas vezes essa boia pula e te pega de surpresa, e você cai em prantos, você cai em pânico, você cai em alteração de humor, você cai em depressão, que tem vários tipos de depressões, nós vamos falar no decorrer do curso também. Mas o que me interessa nesse momento, essa consciência emocional, essa diminuição de tensão, que é o fator que o afeto causa ao lhe atender. Então esse é o princípio do prazer. E a vida, ao longo da vida, não é diferente. Porque os prazeres ainda existem dentro de você. O formato narcisista que nós temos também existe dentro de nós. E quando não trabalhado, quando não fatiado, entendido, ele vai consumindo a nossa vida no dia a dia. E aí vai criando-se espaços junto às sinapses construídas, elas estão lá. São as janelas, as sinapses. E se elas não forem trocadas, ressignificadas, você vai permanecer naquele mesmo sintoma construído lá atrás. E provavelmente com resultados muito ruins nos dias de hoje, no presente. Então a psicanálise, ela está aí para isso. Ela está para ouvir, significar, trabalhar em amor, ouvir com amor, com atenção,
com honestidade, para que você, terapeuta em qualquer área, possa entender como você vai trabalhar no organismo daquela pessoa. No próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. Como você vai trabalhar no organismo dessa pessoa para que tenha um resultado positivo, para que ela possa ter uma saúde mental de qualidade. Então, você compreendendo esses fatores psicanalíticos dessas aulas que nós estamos tendo, e ainda trarei novidades para você, isso será de grande valor e grande valia para a sua vida profissional em qualquer área, tá bom? Então fica bem, eu fico aqui com o meu abraço e te aguardo para a próxima aula. Até mais, fica bem.